Quero então compartilhar com vocês o texto da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Texto que você com certeza conhece bem. Filipenses 4, 8. Amém? Amém. Eu nem vou pedir hoje para vocês ficarem em pé em reverência à palavra, porque é difícil, né? Fica enganchado aí nas cadeiras, mas vamos lá. Nosso coração reverencia a palavra de Deus e ela diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Nós te adoramos porque a tua palavra é tão linda. Ela enche o nosso coração, ela satisfaz a nossa alma. Nós podemos ouvir muitas coisas boas, até filosofias, mas a tua palavra é viva e eficaz. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e dos ossos e da medula, e ela muda a nossa vida, ela divide a nossa vida de antes e depois da palavra. Aquilo que nós ouvimos transforma o nosso coração e nos enche de paz, Senhor. Que essa palavra venha ao encontro da fome e da sede das nossas almas. Que nós possamos ser abençoados pela tua presença. Que nós possamos ser abençoados pelo teu agir em nós, Senhor. Que nós possamos ser tocados na questão, no ponto certo, no âmago, Senhor. Magia da labaçuria. Toda surdez espiritual, toda cegueira, toda resistência caiam por terra. E os nossos corações possam ser alcançados. Nós possamos abrir a porta do nosso coração para que o Senhor entre, não só agora, mas faça morada em nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vou começar de uma maneira secular. Todo mundo conhece, né? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Quem não conhece? Não é? Quem não conhece Lupicínio Rodrigues, né? Essa música tão antiga. Mas é uma queixa dele, né? A felicidade foi embora. Eu quero dizer que a felicidade está chegando. Amém? Em nome de Jesus, quando a gente ouve a palavra e vive por essa palavra. Mas o pensamento é uma coisa assim, muito interessante, que a gente não consegue conter, não é verdade? É difícil conter o pensamento. Às vezes você nem quer, o pensamento já foi. Não é? Às vezes você nem pensou e pensou. Você nem pensou em pensar e já está pensando. Então, realmente, como é que a gente pode cuidar dos pensamentos? Ai, se alguém visse os nossos pensamentos. Não é verdade? Acho que não tem ninguém aqui que diz assim: não, pode ver meus pensamentos 24 horas por dia. Ai, se alguém visse os nossos pensamentos. Porque a mente humana é assim. Mas tem alguém que vê os nossos pensamentos. E esse alguém vê os nossos pensamentos 24 horas por dia. Esse nosso Deus maravilhoso. E ainda assim, apesar de que, né, Ele vê os nossos pensamentos, Ele continua nos amando. Ele continua cuidando de nós. Ele continua
nos ajudando a vencer aqueles pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, ou que não são os melhores pensamentos, até a respeito de nós mesmos. Quantas pessoas têm pensamentos de suicídio? Deus está vendo isso e Ele está cuidando. E Ele está transformando essas ideias dentro de nós. E a sua palavra nos ajuda a fazer isso. Então a Bíblia, gente, ela ensina que aquilo que a gente faz, a Bíblia ela ensina como você ir e vir, não é verdade? Ela fala, faça assim, faça assim, dá instruções em todas as áreas da nossa vida, mas tudo isso é visível, não é? Tudo isso é visível, o que a gente fala, não fala, o que a gente faz, deixa de fazer, o que a gente dá, deixa de dar, mas o pensamento é invisível, e ainda assim, a Bíblia nos ensina aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, mas Deus conhece e Ele ensina como nós agimos. Pensamento é impenetrável, né? Ninguém consegue entrar no pensamento de ninguém, mas Deus penetra no nosso pensamento e Ele entra lá. E embora os nossos pensamentos sejam impenetráveis, de alguma maneira eles se tornam conhecidos. Por quê? Porque a gente age de acordo com a nossa mente. Em algum momento, mesmo aquele pensamento que você esconde, vamos dizer assim, em algum momento você vai deixar escapar em alguma atitude, numa palavra sem querer, não é assim? Sem querer, mas querendo, porque estava lá no pensamento. Então, de alguma forma, a gente vai acabar sendo guiado, regido pelos pensamentos. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses, esse texto que nós lemos, ensinando sobre o que pensar. Ele fala várias virtudes e ele termina dizendo, nisso pensai. Nisso pensai. Ele podia dizer assim, seja verdadeiro, seja honesto, seja justo, mas ele não fala seja, mas ele fala o quê? Nisso pensai. Porque antes de ser, nós precisamos pensar sobre estas coisas. Nós precisamos ser guiados por essas coisas. E como eu falei para vocês, eu li o texto há uns 15 dias atrás ou mais, e ele não saiu do meu pensamento. E o que aconteceu? Eu estou falando sobre ele hoje. Ninguém sabe que eu pensei sobre esse texto durante esses dias. Ninguém leu o meu pensamento, que eu estava matutando sobre essas coisas, mas eles acabaram regendo as minhas atitudes. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês sobre esse texto, porque ele tomou conta dos meus pensamentos. Então, é isso que a gente sabe que acontece, e é nisso que reside o poder da palavra, porque ela entra no nosso coração, ela convence o nosso coração e ela modifica a nossa vida. Aquilo que nós ouvimos hoje aqui, não é para você dizer assim, puxa, que bonito, bacana, concordo, e acabou, e vai embora. Não. Aquilo que a gente ouve da palavra tem que modificar o nosso coração. E há poder nessa palavra para isso na nossa vida. Agora, eu podia falar de cada uma das virtudes, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, se há tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensar. Mas eu não vou fazer isso. Eu quero falar de uma maneira geral, como a gente pode ocupar o nosso coração, como o nosso coração pode ser ocupado. Tudo isso que esse texto traduz, todas essas virtudes, todos esses conselhos, isso é Jesus. Ponto de partida. Isso é Jesus. Todas as qualidades desses pensamentos descritos aqui e escritos para os filipenses descrevem Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é justo, Jesus é puro, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é digno de louvor. É Jesus. Então, desculpa, como que a gente pode ser assim? Como que nós podemos pensar nessas coisas? Só se nós nos espelharmos em Jesus e deixarmos o Espírito Santo falar
ao nosso coração, nos enchermos de Jesus. A boca não fala daquilo que está cheio o coração? O que o coração significa nessa frase? Pensamento. A boca fala daquilo que está aqui, tudo começa aqui. As coisas boas começam aqui, os pecados começam aqui, tudo começa aqui. A boca fala daquilo que está cheio a nossa mente e o nosso coração. Então, como que nós podemos agir como Jesus é? É nos enchendo de Jesus, pensando em Jesus, olhando para Jesus. Não é aquele livro tão famoso, tão antigo, que fala em seus passos que faria Jesus. Quem é crente velho, ou quem é velho de crente, vamos falar assim, já leu esse livro, né? E é um livro maravilhoso que você devia ler. Se você não leu, uma vez na vida você devia ler esse livro. Tem até uma versão infantil desse livro. Então, queridos, que coisa incrível quando a gente pode olhar para Jesus antes de tomar uma atitude. Olhar para Jesus antes de falar uma palavra. Olhar para Jesus antes de estabelecer um pensamento sobre alguma coisa. E, queridos, essas virtudes faladas aqui, verdade, justiça, honestidade, pureza, boas palavras, boa fama, tudo isso faz parte do fruto do Espírito. Então, de alguma forma, a gente pode medir a nossa espiritualidade de acordo com o nosso pensamento. Se meu pensamento está cheio dessas coisas, poxa, eu estou produzindo mais o fruto do Espírito. Eu estou mais cheio do Espírito Santo. E eu não estou falando isso como um julgamento, eu estou falando como uma autoavaliação de cada um de nós. Eu olho para mim, né? E penso, bem, eu posso medir a minha comunhão, eu posso medir a minha busca com Deus, a respeito de Deus, porque se eu estou produzindo mais esse tipo de pensamento na minha mente, quer dizer que eu estou mais ligada com o Espírito. Mas se eu estou produzindo só pensamento ruim na minha mente, ou ruim, né, na minha mente, será que eu estou tão ligada com o Espírito assim? Será que eu estou tão atenta ao que Deus está falando? Agora, Deus é maravilhoso, queridos, porque Ele escolheu vasos de barro para colocar esses tesouros, pensamentos maravilhosos. Ele não escolheu vasos de prata, de ouro. Não, Ele escolheu vasos de barro. A palavra de Deus diz que somos como vasos de barro nas mãos do oleiro. Agora, a coisa interessante é que Deus não errou no material da escolha. Ele escolheu vasos de barro, sim, porque o barro, quando umedecido, é maleável. Então, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, pelas águas do Espírito, pelos rios de água viva, nós somos maleáveis nas mãos de Deus. E é por isso que Deus, né, sabe que nós podemos ser transformados, cuidados, que nós podemos ser controlados no nosso pensamento pelo Espírito Santo, porque nós somos de barro. Amém? Nós não somos de um material tão importante assim que Deus não possa tocar. Nós somos de um material que pode ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Conforme a gente vai se relacionando com Cristo, a partir do momento que a gente conhece Jesus, aceita Jesus como Salvador, a gente ganha uma vida nova. E no nosso relacionamento com Jesus, no caminho com Jesus, esse relacionamento que no começo é vertical, né? Porque você aceita Cristo, você está com Cristo. Não tem jeito dele não se tornar horizontal. De você não começar a viver aquilo que você está aprendendo com Jesus, com as pessoas que te rodeiam. É um processo natural que vai acontecer na nossa vida. Se não acontece, é porque nós não estamos conhecendo Jesus. E essas são questões que a gente tem que parar e olhar, porque nós estamos hoje numa manhã de adoração e de comunhão. Então, se não há comunhão, alguma coisa está errada aqui e não é aqui. Vocês estão entendendo? Se verticalmente está tudo bem, vai estar bem nesse sentido também. Eu vou conseguir amar, vou conseguir abençoar, vou conseguir perdoar, eu vou conseguir estabelecer relacionamentos saudáveis. Mas se aqui está ruim, aqui está faltando alguma coisa.
coisa? Vocês entendem? Porque assim, à medida que a gente conhece a Jesus, o amor que a gente tem pelos irmãos, queridos, não vem daqui, não. Vem da cabeça, Jesus Cristo. Amém. É do cabeça que nós recebemos amor para amar as pessoas. Senão a gente não consegue. Nós somos ruins mesmo. A gente não consegue amar todo mundo. Consegue? Ah, fala sério, né? A gente não consegue. Mas o amor não vem do nosso coração. Vem da cabeça, Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, queridos, Jesus veio para servir. E quando a gente aceita Jesus, a gente tem que começar a viver uma vida que tem um propósito. Qual é? Servir. Servir. Esse tem que ser o propósito da nossa vida. Então, meus queridos, uma coisa ficou me incomodando quando eu comecei a meditar nesse texto. Primeira delas. A primeira foi que eu pensei que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, eu vou pensar nisso? Como que eu vou conseguir pensar só nisso? Só olhando para Jesus. Ele é Jesus. Isso é Jesus. Esse é o Jesus que eu conheço. A outra coisa é que pensamentos são ambíguos. Os pensamentos, eles são assim. A nossa mente é assim, foi Deus que nos fez, e Ele nos deu uma mente livre para pensar. Uma mente livre para tomar decisões. Então é por isso que os nossos olhos precisam estar em Cristo. Porque o pensamento voa. Parece uma coisa à toa, mas voa. Então, como o pensamento voa, nós precisamos olhar para Jesus. Não é verdade? Vamos lá comigo. Uma hora você está cheio de pensamentos maravilhosos na cabeça. A cabeça está cheia de coisa boa, tal. De repente, no meio do caminho, o pensamento se distrai e perde o foco e vem um pensamento que não tem nada a ver. Ou então você está super entusiasmado com uma coisa e de repente vem um pensamento assim, mas será que vai dar certo? Não desiste, vai em frente, como a Gabi testemunhou. Não desiste, mas de repente vem um pensamento, não vai dar certo, não vai ter chance. Imagina, isso nunca aconteceu, por que vai acontecer comigo? Então o pensamento nosso, ele é assim, ele passeia mesmo. Agora olha que interessante. Outra coisa, né? Quando você está orando, não é verdade? Às vezes você está lá orando, de repente no meio da oração, vem uma distração na sua mente. Não acontece com vocês? Ou só comigo? Acontece com vocês? Ou só comigo acontece? Agora, essa é uma luta, uma guerra que a gente vai aprendendo a lidar. E cada vez você vai se aprofundando mais na oração e deixando menos a mente se distrair. Mas acontece. E olha o que Jesus disse. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. Aonde começa a divisão? Na nossa mente. No nosso coração. Nos nossos pensamentos. A gente não está tudo que é verdadeiro. É um pouco da verdade, mas às vezes entra um pensamento mentiroso na mente. Tudo que é honesto, mas às vezes você pensa assim, mas será? Então, olha o que Jesus está dizendo sobre a nossa própria mente. Sabe, nesse texto, Jesus estava sendo criticado pelas ações dele e ele estava sendo chamado de endemoniado. Jesus, gente. Né? Ele estava sendo atacado e eles estavam dizendo, ele não é isso aí não, ele está expulsando demônios por Beelzebu e assim vai, né? Coisas que falaram de Jesus. Então, o que Jesus faz? Jesus explica o poder da divisão. Ele fala, se eu estivesse expulsando demônio pelo demônio, eu estaria destruindo o meu próprio reino. Por quê? Um reino dividido, uma casa dividida, um coração dividido, não fica de pé. Cai, rui. Sabe? Então, o poder da divisão. Assim como há um poder sobrenatural na união, quando você está ligado com
alguém, você está unido com alguém, há um poder sobrenatural, a tua força não dobra? Às vezes você está cansado, mas alguém fala, vamos, vai, você fala, vamos. A força dobra, o poder da união. Assim também é o poder da divisão. A gente pensa que não está acontecendo nada, mas a divisão tem um poder destruidor. E ela começa destruindo a nós mesmos quando o nosso pensamento está dividido. Então, é interessante que hoje Deus, né, começou falando com a gente, eu nem tinha pensado nisso, mas que muitas vezes Deus está dizendo para você, vai por aqui, você está, será que eu não vou por aqui? Né? E não é bem aquilo que você queria, e Deus te toma pela tua mão e você fala, tá bom, Senhor, eu vou onde o Senhor mandar. Porque muitas vezes o nosso pensamento é assim. Ele tende para aquilo que é mais fácil, para aquilo que é mais bonito aos olhos, atraente. Enquanto que Deus está te levando por um caminho melhor, mais abençoado, mais próspero, mais frutífero. Amém? Amém? Então eu fiquei meditando que é muito mais fácil, a segunda coisa, a terceira, é muito mais fácil eu fazer o contrário. É muito mais fácil eu pensar no que não é verdadeiro, no que não é justo, no que não é puro, no que não é honesto. É muito mais fácil. Por que tão mais fácil? Tem um escritor muito antigo, eu não consegui lembrar o nome dele. É Robertson alguma coisa, mas eu não consegui me lembrar na hora que eu me lembrei dessa colocação dele. E ele falou há muito tempo atrás, ele dizia assim, ó, quando o mundo era muito melhor do que hoje. Essas virtudes de Filipenses são pertinentes agora, quando tanta imundície é exposta. Imagina nos dias de hoje. Ele dizia lá atrás, ó, diante de tanta coisa ruim que a gente vê, é muito bom a gente poder ouvir esse texto e tentar, né, aprender e praticar na nossa vida. Agora, nos dias de hoje, gente, tem um contraste enorme sobre o que a sociedade está dizendo que é bom, sobre o que a sociedade prega, sobre os valores que estão sendo enaltecidos e o que a Bíblia fala. É um contraste tão grande que às vezes a gente fica meio sem saber o que fazer, porque são valores que estão sendo promulgados, propagados como uma verdade absoluta, não tem contestação. E a gente vê que a palavra diz exatamente o contrário. Então, diante destas coisas, é muito mais fácil, gente, a gente pensar o mal do que pensar o bem. Sabe, queridos, a Bíblia, ela não está ultrapassada. Ela serve para todas as eras, para todos os tempos, para todos os dias da sua vida e para todas as situações que você enfrenta. Então, nós podemos cuidar dos nossos pensamentos quando nós valorizamos, quando nós assimilamos a palavra de Deus. Agora, verdade ou não que a maior parte das coisas que você ouve e vê ao longo do teu dia, da tua semana, é ruim? Assiste um jornal. Quanta coisa ruim é falada, né? Outro dia eu recebi um WhatsApp falando de um golpe, de como fazem, um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu pensei assim, puxa, acabaram de ensinar milhares de pessoas a fazer isso. Porque é muito mais fácil que ao se espalhar, né, ao viralizar uma mensagem dessa, aquele que está com o pensamento mais suscetível, mais fraco, vai pegar aquela ideia má e vai ficar matutando naquela ideia. Igual eu peguei o texto, li e fiquei, né? Mas aí você recebe uma informação dessa e fica lá. Ainda aprimoram, né? Aí vai sendo aprimorado. A técnica vai sendo aprimorada. Então, é muito mais fácil a gente pensar em coisas más do que em coisas boas, porque quase tudo que a gente recebe hoje é contrário à palavra de Deus.
As coisas que são defendidas em alta voz, como eu falei, contrárias à palavra de Deus, sejam o nosso olhar, né? E não porque você está olhando com maldade, mas porque o mal está diante da sua frente. Você olha, você vê coisas tão ruins ao redor da gente, não vemos? Não só de pecado, não estou falando só disso. Eu estou falando da miséria, da carência, da doença, de tantas coisas ruins que a gente vê ao redor de nós todos os dias. Não é muito mais fácil você pensar no que é ruim do que você vê lá, né, uma pessoa tão doente, tão mal, e você pensar assim, ai, como Deus é bom. Não é tão fácil assim. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito. É por isso que a gente precisa se ligar com Deus. Porque cada dia mais as coisas estão assim, bombardeando as nossas mentes. Então, o que Paulo está falando aqui, ele não está dizendo assim, ó, se você ceder a algum pensamento desse tipo, se você por acaso não pensar numa coisa diferente em algum momento, então você não é crente. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está de fato falando é que esse tipo de pensamento ruim é o estilo das pessoas, é o estilo de vida das pessoas que não caminham com Cristo. Esse é o estilo de vida das pessoas que não caminham com Cristo. Mas quem é cristão de verdade, e aí não é uma questão de mais ou menos, é simplesmente o fato de você dizer, eu quero ser, eu quero viver, eu quero ser um vaso moldado pelo teu Espírito, eu quero caminhar contigo, eu quero ser tratado, eu quero ser abençoado, eu quero crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então, quando realmente nós queremos isso, a gente não quer mais a natureza errada, a gente não quer mais as coisas ruins, a gente não tem mais prazer nas coisas ruins, nem mesmo nas notícias ruins, nem mesmo na maldade que se espalha. Não há alegria no nosso coração, não há prazer, não há assim atração no nosso coração por essas coisas. Nosso coração deseja Deus, o nosso coração quer amar Jesus e por causa disso amar o próximo, amar o outro, pensar no que é verdadeiro, pensar no que é justo, pensar no que é honesto. E a gente não vive mais escravo das coisas contrárias, não é verdade? Agora, as obras da carne, elas estão descritas lá em Gálatas. E lá você vai ver que é a briga, a discórdia, a lascívia, a mentira, a glutonaria, a bebedice e tantas outras coisas, né? A inveja, o ciúme, tudo é obra da carne. Agora, você quer viver assim? Essa é a tua vontade? Não, nossa vida não tem mais prazer em viver dessa forma. Nós queremos viver amando a Cristo, conhecendo a Cristo, recebendo mais de Cristo, né? Mais de ti, menos de mim. Não é verdade? Menos de nós mesmos. Agora, que interessante, né? Jesus fala, se os seus olhos forem bons, se os meus olhos forem bons. É claro que os olhos são a maneira como eu enxergo o mundo, não é o olho, né? Os oftalmologistas da presentes. Não é o olho, é a maneira como eu enxergo. Se o teu olho for bom, não é que eu não uso óculos, meu olho é bom. Não. O meu olho é bom dependendo da maneira como eu enxergo, como eu olho, como eu vejo, como eu assimilo aquilo que eu vejo. Então, o olho aqui são os meus pensamentos, os meus conceitos. E o texto diz assim, olha que coisa. Os olhos são a fonte de luz para o corpo. Se você olhar as outras pessoas com a intenção de ajudá-las, todo o seu corpo estará cheio de luz. Se, porém, você olhar as pessoas com inveja, todo o seu corpo estará na escuridão. Portanto, se a luz que há em vocês não passa de escuridão, então a escuridão que há em vocês é enorme. Isso é Jesus falando lá em Mateus 6, 22 e 23. Eu peguei uma tradução, a versão fácil de ler. Então, queridos, como eu olho? Aí pensando
que é mais fácil eu pensar no mal do que no bem, é muito mais fácil eu criticar do que elogiar. É muito mais fácil eu ver defeito do que eu ver qualidade. É muito mais fácil eu invejar do que eu aprender com aquela pessoa. É muito mais fácil eu acusar do que olhar com amor e deixar Deus primeiro revelar o que está acontecendo. É muito mais fácil. É muito mais fácil, mas se o meu olho é esse olho, que critica mais, que julga mais, que acusa mais, então há uma escuridão enorme dentro do meu coração e dos meus pensamentos. Porque se os meus olhos forem bons, se o meu pensamento, se a maneira como eu enxergo é boa, né? Como é ruim quando você está prevenido contra uma pessoa, né? Você está, como dizem, né, assim meio pé atrás. Quer dizer, você está, né, na defensiva. Às vezes a pessoa vem para fazer uma coisa boa e você já vê o mal. Você já imagina, você já cria uma situação em volta. Ai, que escuridão na tua mente. Ai, que escuridão no meu coração, se eu ajo assim, se eu penso assim. Então, a gente tem que parar de olhar os defeitos dos nossos irmãos e prestar atenção nas virtudes. É um exercício interessante, né? É bom para o marido e para a mulher, é bom para os pais e os filhos em relação aos pais, é bom entre nós, irmãos da igreja, é bom entre você e as pessoas com quem você convive, com os teus funcionários. Faz um exercício de olhar para aquela pessoa e ver as virtudes. E ver as virtudes e não as coisas ruins, porque coisa ruim todo mundo tem, gente. Quem é perfeito aqui? Sabe por que você está aqui? Porque você não é perfeito, senão você estava lá na glória, já tinha sido arrebatado. Ninguém é perfeito. Aliás, somos muito mais imperfeitos do que perfeitos. Não é? Seguir a santificação, buscar a paz com todos. É um processo, árduo e contínuo na nossa vida. Então, mas a gente tem a mania de primeiro ver o defeito e depois a qualidade. Primeiro você julga, depois você fala, ai, perdão, Jesus. Eu já fiz isso muitas vezes. Você olha para a coisa e fala assim, mas por que essa pessoa fez? Aí depois você vê que não fez, aí você fala, ai, Senhor, perdão. Quantas vezes nós estamos em silêncio hoje aqui? Não ouço amém, glória a Deus, aleluia. Porque a gente é assim mesmo, gente. Eu não tô me excluindo em nada dessa palavra, em nada, porque nós somos assim. A gente julga muito antes de saber as circunstâncias, não é? E eu vou dizer que é muito fácil. Você olha para uma pessoa caída na rua, um mendigo, um bêbado, uma pessoa com a vida destruída, e a primeira coisa que você fala, pensa talvez, por que não vai? Ou então a pessoa que vem pedir no carro, que é mais comum ainda, né? Vem pedir no farol, você pensa, nossa, olha que pessoa forte, saudável, por que não vai trabalhar? Você nunca pensou isso? Quem nunca pensou isso, levanta a mão. E então, gente, é muito mais fácil a gente julgar aquela pessoa do que a gente olhar com os olhos de Jesus. Eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é o ser humano. Mas, se há alguma verdade, se há alguma honestidade, alguma justiça, algum amor, alguma pureza, alguma bondade, algum elogio, pensa nisso, não pensa o contrário. A gente às vezes fica tão prevenidos com as pessoas que antes da pessoa fazer, você já fala assim, ela vai fazer aquilo para me ofender. Estamos ficando doentes da cabeça. Não é? É um pensamento doente, é uma escuridão dentro da nossa alma. Muitas vezes dentro do casamento isso acontece. Por quê? Às vezes tem uma discussão, uma briga, daqui a pouco você já se previne. Você já acha, vai chegar e vai falar, vai fazer, vai achar, pensa isso de mim, pensa aquilo.
pessoa nem tá acontecendo, mas você já arquitetou na sua mente. Por quê? Porque nós não estamos ocupando a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, Jesus. Com aquilo que é honesto, Jesus. Com aquilo que é justo, Jesus. Com aquilo que é puro, Jesus. Com aquilo que é de boa fama, Jesus. Em qualquer coisa que há virtude, Jesus. Em qualquer coisa que possa ser louvada, Jesus. Amém. É porque nós não estamos enchendo nossa mente de Jesus. Então, queridos, vamos parar de olhar para os defeitos, vamos prestar atenção nas virtudes. Porque quando a gente se une no amor, na unidade, a glória de Deus é manifesta na nossa vida. Quando você está amando, quem está de fora olha e fala assim, nossa, eu também quero esse amor. Quando você está abençoando, quem está fora da situação olha e fala assim, ai, que gostoso que abençoar, vai lá e abençoa também. Não é assim, queridos? Como é satisfatório, como contagia. E sabe, quando você se humilhar diante do Senhor, Deus vai ajeitar a situação. Na vida do outro e na sua. Então, não fica olhando o mal, mas pensa naquilo que é maravilhoso. Um espírito crítico, gente, ele impede a gente de ser amigo, de ser irmão. Quando você só tem críticas às pessoas, impede a amizade. Eu já senti isso muitas vezes ao redor de mim, até mesmo dentro da igreja, porque infelizmente, nós somos pessoas, humanos, e aí isso acontece. Até eu lembrei essa semana, né, de uma série televisiva em que agora criaram, acho que vocês já algum dia viram, né, sobre o Big Bang Theory. E agora criaram, agora não sei, tem uma outra série que é do Sheldon criança, né? E ele então, num episódio, vai para a igreja com a mãe. Só que a avó tinha saído da cadeia porque ela tinha cometido estelionato. O irmão dele engravidou uma menina. E aí a mãe chega na igreja com ele, pega ele e a irmã, vão para a igreja. E quando ela chega na igreja, as pessoas já começam a olhar. Sabe, aquela cara assim, tipo, não quero nem sentar perto. E o pastor pregando sobre amor. Aí o pastor pregando sobre amor e fala assim, vamos dar as mãos. Quando ela vai dar a mão, a pessoa do lado tira a mão. E ela pega e fica tão triste que ela sai da igreja. E é uma crítica, obviamente, à igreja, como vários programas, vários filmes, várias séries fazem crítica. Porque a igreja não é isso. Mas de vez em quando acontece dentro da igreja. É isso que eu quero dizer para vocês. Aí ele vai para a porta e fala assim, quando que nós vamos parar com essa hipocrisia? Ele grita lá da porta, a criança. Sabe, queridos, a igreja não é isso. Eu vivo na igreja desde criança, desde que eu nasci. E a igreja é amor, viu, gente? Eu fui amada a minha vida inteira, pude amar, aprendi a amar Jesus e aprendi a amar o meu irmão, a perdoar na igreja, com os meus irmãos. É maravilhoso. A igreja é um veículo de Deus. Mentiroso e mentirosa é aquele que diz que a igreja é a instituição humana. Isso é a voz do diabo gritando nos nossos dias. Eu não vou dar glória ao diabo, não. Eu só contei isso para dizer que a igreja é feita de gente. De vez em quando a gente erra, sim. Mas como que nós vamos poder errar menos? Tudo que é verdadeiro, Jesus, tudo que é honesto, Jesus, tudo que é justo, tudo que é puro, é Jesus, Jesus, Jesus. Quanto mais a gente se enche de Jesus. Quando a gente critica, a gente está semeando mais sementes que vão produzir mais crítica. Porque se eu falo lá do Sérgio mal para você, Alberto, lá na sua mente vai vir, você pode falar assim, não, mas lá no fundo vai ficar um pensamentozinho, será que não é? Será que não é? E aí
e no teu coração começa um pensamento crítico. Daqui a pouco você fala aquilo que eu falei para você, às vezes até melhorado, para outra pessoa. E assim vai. Então a crítica é uma semente ruim, diabólica, que estraga não só a nossa vida, não só os nossos relacionamentos, mas as outras pessoas. Isso vai trazer perda para o reino, isso vai trazer desfalque para o reino. Divisão, né? Afastamento. E sabe, queridos, o que a gente está precisando mais do que tudo nesse momento em que nós vivemos, não a igreja, o mundo, a história, a igreja de Cristo, as pessoas, os seres humanos, as famílias, é de união e não de desunião. É de amor, é de temor a Deus, é de pensar nas coisas boas. E o último pensamento que ficou comigo é: pensamentos guiados pelo Espírito Santo produzem palavras adornadas pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo gera um pensamento em mim, de coisas verdadeiras, honestas, puras, justas, tudo isso que a gente está falando, se há alguma virtude, se há algum louvor, né? Como diz aquele ditado, se você não tem uma coisa boa para falar sobre essa pessoa, não diga nada. Então, quando o Espírito Santo gera em mim pensamentos bíblicos, amáveis, permeados pelo amor de Cristo, ele vai gerar em mim palavras embelezadas, adornadas, floreadas pela sua presença. Eu não vou falar do meu jeito, mas eu vou falar pelo Espírito de Deus. Como a gente sempre ensina a orar, né? O Salmo 101, versículo 3, depois confere aí se é isso mesmo. Ponho a Senhor uma guarda à minha boca. Guarda 141, versículo 3, 143, versículo 1. Vê aí para mim, que falhou a memória. Ponho a Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Sabe, porque na hora da raiva, na hora da ira, na hora da confusão, a gente tem a resposta na ponta da língua. Você sabe o que falar para ofender, você sabe o que falar para criticar, você sabe o que falar para julgar. É fácil. Por quê? Porque ao redor de nós a gente só recebe essas informações. Então a boca está pronta para falar. Mas quando nós nos enchemos, 141, versículo 3. Não é 101, é 141, versículo 3. Mas quando o Espírito enche a nossa mente, quando o Espírito enche o nosso coração, quando ele domina o nosso ser, eu não vou dizer que nunca, não, de vez em quando escapa, mas quando o Espírito Santo domina, ele é o primeiro, ele é o Senhor. Quando você for falar, a palavra não vai ser a mesma. Quando você estava pronto para dizer uma coisa, o Espírito Santo vai transformar e você vai falar outra. Amém. Quando você for pensar algo, o Espírito Santo vai transformar e você vai pensar outra coisa. A gente tem assistido muitas críticas, mas a verdade é que todo mundo precisa de uma palavra de incentivo, ou não? Meninas, positivo. Vocês não amam quando alguém chega para você e fala assim: ai, como você tá bonita. Você pode até estar feia, mas quando alguém chega e fala para você como você está bem, como você está bonita, puxa, incentiva o nosso coração. Todo mundo precisa de palavras de incentivo. Todo mundo, uma criança precisa de palavras de incentivo. Eu vi muitos milagres na vida de crianças que ouviram durante a sua infância: você não pode, você não vai conseguir, você não é. E a criança cresce cheia de complexos, de inferioridades, de insegurança, e só através de um milagre de Deus essa pessoa consegue se libertar e seguir em frente. Então, gente, para e pensa. Pensa no quê? Jesus. Pensa em
que é verdadeiro, honesto, justo, puro, de boa fama, onde há virtude, onde há louvor. Nisso pensar, usa a tua mente para isso, sabe? Pastor precisa também de incentivo. E eu tenho que agradecer, porque vocês me amam tanto, que vocês me suportam, ó, firmemente. Ai, às vezes falando muito, às vezes falando pouco, mas Deus tem dado muito amor no coração de vocês por nós. Então, gente, não tem nada melhor do que uma palavra de amor, uma palavra de ânimo para ajudar alguém, para levantar uma pessoa. Agora, o contrário é verdadeiro. Não tem nada pior para desanimar uma pessoa, para prostrar alguém, para colocar alguém, para incapacitar alguém, para limitar uma pessoa. Não tem nada pior do que palavra de acusação ou uma atitude de desprezo. Às vezes você não fala, mas o desprezo que você pratica em relação às pessoas pode colocar a pessoa numa cama, num leito, numa depressão e não conseguir se levantar. Então, no que nós temos que pensar? Jesus, não é verdade? Honrar as pessoas é um instrumento poderoso de Deus. Hoje, as pessoas não honram os mais velhos, não honram os seus aprendizados. Difícil quem fala assim, aprendi tudo com tal pessoa. Eu tive num congresso essa semana, 3 dias com gente muito boa no que faz. Muito boa. Foi aula em cima de aula, assim, incansavelmente. Gente que é muito conhecida, que está muito bem na profissão, que quase todos, não vou dizer todos, mas a maioria conseguiu dizer assim, meu mestre, aquele cara com quem eu aprendi, isso é maravilhoso, mas só fala isso quem sabe. Quem não sabe nada, acha que sabe muito e não dá honra para ninguém. Nós aprendemos tudo com os nossos pais, não é verdade? Como que eu não vou agradecer? Eu agradeço de noite pelo meu pai e pela minha mãe. Como seres humanos, como pai e mãe e como meus pastores. Eu fiz teologia, aprendi tudo com meu pai e com a minha mãe em casa. Não estou desmerecendo o curso, é bom, é ótimo. Mas a verdade, a base, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Começando com a minha mãe, né? E depois meu pai, que se converteu depois. Mas, gente, como que eu não vou honrar? Como que eu vou achar que eu sei mais, que eu posso mais? Não. Então, é uma ignorância nossa achar que a honra faz nos desmerecer. Não. Quando você honra alguém, você é sábio. E a honra ajuda essa pessoa a se manter de pé na presença do Senhor. Muita gente cai por falta de honra. Muita gente desiste por falta de reconhecimento. A gente não faz para ser reconhecido ninguém, mas muita gente desiste porque não é reconhecido. E para nós, o que custa uma palavra boa? Não é muito mais gostoso você falar uma palavra boa do que uma palavra ruim? Faz bem para a pessoa e faz bem para você. Pensamentos guiados pelo Espírito Santo vão gerar em nós palavras adornadas, palavras bonitas, embelezadas pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Jesus não desprezou ninguém, nem o cego, nem o marginalizado, nem a mulher cirofenícia, nem o publicano, nem o cobrador de impostos. Jesus não desprezou ninguém. Para cada um ele tinha uma palavra que transformou aquela vida, ou não? Leia os episódios, leia os textos, leia as passagens. Para cada um ele tem uma palavra para você hoje, para começar para você. De ânimo, de incentivo. Não desiste, não desiste, vai em frente. Ele te ama, a despeito de quem nós somos, ele nos ama. A despeito dos nossos defeitos, ele nos ama. Ele tem uma palavra
perder a paciência com as fraquezas. E Deus, Ele não conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas falhas? E Ele perde a paciência com a gente? Nisso pensar. Pense em Jesus. Então, quando você estiver perdendo a paciência com alguém, lembrem como Jesus te trata. E dobra a paciência e o amor por essa pessoa. Então, fofoca, divisão, inveja, ciúme, isso é tudo obra da carne. Quem vive no Espírito não vive mais nessas coisas. De vez em quando pode ter uma recaidazinha leve, tá? Mas não é para viver nesse pensamento. É nas coisas que são de Deus. Amém? Amém. Então, finalizando. A pior coisa que um cristão pode fazer é divisão. Dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, políticas que dividem. É a pior coisa que um cristão pode fazer. E a gente precisa lembrar, principalmente dentro da igreja, que quando nós estamos fazendo essas coisas, as crianças, os adolescentes, os jovens estão nos assistindo. Sabe o que vai acontecer? Eles vão odiar a igreja, eles vão odiar aquilo que você está falando mal na sua mesa. Quando você senta na mesa e começa a falar mal, os teus filhos vão ter a mesma raiva, a mesma ira. A gente sabe quando a família está de bem com Cristo e com a igreja, quando as crianças estão de bem com a gente. Porque quando a criança vem esquisita, você fala em casa, falaram mal. É fácil. Mas não é só por esse problema. É que eu sou mãe e pastora. E eu quero ver meus filhos amando a igreja, amando os irmãos. Então o exemplo tem que começar em mim. Amém? Amém? O exemplo tem que começar em mim, em ter paciência, em ter amor, em ter perdão no meu coração. Você quer um filho, uma filha abençoados, que amem a igreja e que amem a Jesus? É você que tem que dar exemplo. Nós queremos crianças na igreja, nós queremos um corpo abençoado. Nós, obreiros, temos que amar, dar o exemplo, ser aqueles que mostram Jesus. Então, pense nisso. Nisso, pensar. É a palavra de Deus para você. E se você ler o texto, você vai ver que a paz de Deus guardará o teu coração. Quando você pensar nessas coisas. Amém? Amém. Manhã de comunhão. Manhã de amor. Sabe como? Pensando em Jesus. Vamos ficar em pé? Amém. Eu só posso terminar essa palavra fazendo uma oração de confissão. Não é verdade? Fazendo uma oração de confissão a Deus. O que você pensou? Eu lembrei daquele cântico assim, né? Como é precioso estar bem junto a ti. Eu falei com ele hoje e assim, Você queria cantar hoje? Vamos lá com o meu Espírito Santo. Você conhece? Vocês conhecem? Deixa ele pegar um pouquinho, senão... E vamos orando enquanto isso, queridos. Eu acho que para mim, essa palavra me provoca um desejo de confessar ao Senhor, de pedir perdão e pedir para Ele dominar os meus pensamentos. Se você puder também fazer isso. Maravilhoso Deus, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra tão maravilhosa. Ela me encantou, essa palavra, me fascinou. Eu fiquei hipnotizada por essa palavra, atraída por essa palavra, desde o dia que eu li, há uns 15 dias atrás ou mais. E esses pensamentos foram tomando meu coração. E eu aprendendo contigo, olhando para ti, pensando assim, eu tenho que criticar menos e elogiar mais. Eu tenho que ver mais as virtudes e menos os defeitos, Senhor. E hoje, diante desta palavra, eu peço perdão, Pai. Porque ainda
mente é tão humana, é tão carnal. Mas nós queremos sujeitar a nossa mente a Jesus Cristo hoje nesse lugar. E pedir ao Espírito Santo que domine os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Que nós julguemos menos e façamos mais. Que assim como Jesus veio para servir, me ajuda a servir melhor, Senhor. A ser uma serva fiel, Pai. Assim como Jesus amou e teve uma palavra de amor para cada um indiscriminadamente. Que nós possamos, Pai, amar uns aos outros. Que eu possa amar, Senhor, a qualquer pessoa perto de mim. Transforma o meu coração. Transforma o meu coração. Transforma o meu coração, Pai. Ó Deus, e que a paz que Paulo fala nesse texto, olhem para o meu exemplo e vocês vão ser guardados em paz. O texto que antecede o versículo diz: e a paz que excede o entendimento guardará os vossos corações. Deus, que a paz reine nos nossos corações. Nenhuma acusação, nenhuma tristeza pelo que falamos, pelo que fizemos. Deus, se nós melhorarmos os nossos caminhos, nós vamos ter paz, Senhor. E é isso que eu peço. Melhora os nossos caminhos e nos dá a tua paz nessa manhã. Pai, derrama paz nos lares, derrama paz nos casamentos, derrama paz nos relacionamentos, derrama paz no trato dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Derrama paz, Senhor, em cada coração. Nesse momento, transborde a paz em nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Amém.